Sementes de Fé. Você vai ouvir agora Sementes de Fé, ministrações da Palavra de Deus para o seu coração. Olá, meus queridos ouvintes, mais uma vez um bom dia aí a todos vocês que estão ouvindo esta programação. Quero estar assim convidando a você estar meditando na Palavra de Deus juntamente comigo. Livro de Lucas, no capítulo de número 23, nós estaremos discorrendo a partir do versículo de número 33 até o versículo de número 43. Deus, nesta manhã, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Basta tão somente que você esteja atento e esteja receptível à palavra de Deus. Certamente, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, abrimos a palavra do Senhor, Deus quer nos falar algo. E nesta manhã não é diferente. Deus está falando conosco. Lucas, capítulo de número 33, capítulo de número 24, versículo de número 33 ao 43. Louvado seja o santo nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33 ao 43. Leiamos então a palavra do Senhor. E quando chegou ao lugar chamado Caldeira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apressando-se vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Soberano Deus, eis aqui mais uma porção da tua palavra. Nós te louvamos pela mesma e fale conosco, papai, pois queremos ouvir a tua voz por intermédio dos teus ensinamentos. Em o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nesta manhã nós temos um tema a ser discorrido. Deixa Deus reinar em sua vida. Louvado é o santo nome do nosso Senhor. Jesus, estando aqui na terra, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, curando, salvando, libertando os homens que se encontravam oprimidos, presos pelo pecado, presos pela enfermidade. Isso porque Jesus, ele fazia os cegos enxergar, Jesus fazia com que os coxos pudessem andar, Jesus fazia com que aqueles que se encontravam presos por espírito maligno fossem libertos. Jesus que sempre fez o bem. E as pessoas da época, o contexto histórico vai dizer que as pessoas não entenderam o propósito de Jesus. E então era anunciado que Jesus era o reino. Jesus veio trazer o reino e Jesus iria reinar. No entanto, as pessoas, eles acharam
que o reino de Jesus era tão somente um reino material, um reino físico. E eles começaram a inquirir das autoridades que impedisse Jesus de anunciar o Evangelho. E foram tentando de várias as formas. Estavam ali muitos religiosos da época, os escribas, os fariseus, e eles viviam de alguma forma tentando impedir que Jesus viesse reinar sobre a vida das pessoas. Ou seja, que Jesus viesse ensinar o caminho às pessoas. Jesus foi ele mesmo que disse que ele era o rei dos judeus e que ele veio para reinar no meio de uma nação. E só que o reino de Jesus, ele não era apenas um reino físico, não era apenas um reino material, não era apenas um reino que nós conhecemos aqui na terra, mas ele era também um reino espiritual. E Jesus, andando e ensinando, provocou em muitas pessoas ciúmes, provocou em muitas pessoas desconfiança, porque eles achavam que Jesus queria tomar o lugar do reino deste mundo, das pessoas que aqui estavam. E é por isso que Jesus, quando ele se depara com aqueles estudiosos, aquelas pessoas que se diziam religiosas, eles sempre estavam questionando e dizendo até que Jesus ele pertencia a uma seita chamada Seita dos Nazarenos. E eles não concordavam que Jesus ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. E aí é por isso que começa essa grande perseguição. E chegou ao ponto de Jesus ser condenado à morte. E aí eles levaram Jesus para esse lugar aqui chamado Calveira, e ali foi Jesus crucificado. E Jesus estava crucificado entre dois salteadores, entre dois ladrões. E quando Jesus estava ali pendurado naquela cruz, um deles zombava também de Jesus, assim como os soldados romanos zombavam, assim como muitas pessoas zombavam de Jesus. Ele dizia: se tu és o Filho de Cristo, desça daí, salva a ti mesmo e a nós também. No entanto, um outro salteador que ali estava, ele dizia diferente: olha, nós estamos aqui é porque merecemos, nós fizemos por onde está aqui, mas esse que você nos fala, ele não merece, ele não fez mal algum. E aí quando ele dizia isso, ele dizia: Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. Louvado és o santo nome do Senhor. Meus queridos, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês nesta manhã para esta palavra. Sabemos que ali havia dois ladrões, dois salteadores, que estavam na mesma condenação e na mesma situação. No entanto, na vida de um estava demonstrado ali um arrependimento, um reconhecimento, e até mesmo, que estava um pedido de perdão, porque quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E nós temos observado que ainda há neste mundo pessoas que pensam assim, pessoas que acham que Jesus não é o Filho de Deus, pessoas que acham que Jesus não tem poder para salvar, para libertar, pessoas que acham que Jesus não veio com o propósito a qual a Bíblia relata. E eu quero dizer a você, meu amigo ouvinte, que neste mundo nós temos dois reinos. Nós temos proposto o reino da luz, representado pelo Senhor Jesus, e temos o reino das trevas, representado pelo outro lado. E a própria palavra vai dizer que este mundo ele jaz no maligno, ou seja, ele está sendo conduzido, na maioria das vezes, pelo mal. Mas eu quero lhe oferecer nesta manhã a oportunidade de você ter um reino, o reino do Senhor Jesus. Porque certamente este reino não só lhe conduzirá nesta vida, mas também lhe conduzirá na vida ali após a sua partida, após a nossa partida, ele conduzirá aos céus. Porque foi para isso que Jesus veio, foi para reinar em toda a nossa vida. E aí o próprio Jesus, em Lucas, capítulo de número 20, melhor dizendo, número 17, versículo de número 20 ao 25, ele vai dizer que ele não veio
trazendo um reino exterior, mas que este reino é um reino interior, ou seja, é um reino que está dentro de nós. A aparência dele não é no externo, mas apenas um reino que está dentro de nós. Nós temos em nossa mente, em nosso coração, este reino. E Jesus, ele veio trazer esses ensinamentos. No entanto, ali as pessoas não o concordaram, não aceitaram. E aí quando Jesus, ele naquele diálogo ali, entre aqueles dois salteadores, entre aqueles dois ladrões, porque nós podemos observar, meus queridos, que aqueles ladrões, mesmo sendo ladrões, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus estava ali pregando o Evangelho. Tanto é que um deles disse: se tu és o Filho de Deus, ou seja, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E aí o outro diz: olha, quando eu estiver no teu reino, lembra de mim. Então eles sabiam que Jesus também tinha o reino dos céus. As pessoas sabiam que era Jesus, porque naquela época Jesus era a atenção das pessoas. Ele estava ali e as pessoas sempre comentavam a respeito de Jesus, porque Jesus, ele chamava a atenção, e também porque as pessoas daquela época estavam convivendo e vendo os sinais, prodígios e maravilhas em que o Senhor operava, em que o Senhor fazia no meio das pessoas. E é por isso que as pessoas ali estavam todos atentos, ao que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus fazia. E eles sabiam que era Jesus. Assim como hoje nós temos as atenções voltadas aí para a política, nós também temos que naquela época as atenções estavam voltadas para Jesus, para os seus ensinamentos, para os seus milagres. Tudo aquilo que Jesus fazia, as pessoas ouviam. E é por isso que aqueles ladrões também sabiam que era Jesus, sabiam o que ele estava fazendo. E eu quero dizer nesta manhã, meu querido ouvinte, que você precisa saber quem é Jesus, precisa conhecer quem é Jesus. E nós estamos aqui justamente para dizer quem é Jesus e o que ele realmente quer na nossa vida, qual é o seu propósito, qual é o seu reino, como é o seu reino. Louvado é o santo nome do nosso Deus. E aí, em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, vai dizer que o reino de Jesus, o reino está próximo, está aqui entre nós, ou seja, é a palavra de Deus que está aqui para nos ensinar tudo aquilo que devemos fazer, onde devemos e como devemos fazer. Mas também em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, precisamos buscar este reino para a nossa vida, de forma que nós venhamos alcançar o reino da glória, porque o maior objetivo do homem aqui na terra é realmente alcançar esse reino da glória, porque o próprio Jesus chegou a dizer um dia: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então certamente a nossa salvação é o mais importante. Por mais que nós aqui nessa terra alcançamos algum êxito, mas o mais importante é a nossa salvação. O mais importante é termos assegurado este reino, assim como aquele ladrão que estava ali ao lado da cruz, em que Jesus chegou a dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso, que ele alcançou este reino porque se arrependeu, porque confessou. Que nós também venhamos ter essa oportunidade, todos nós, de um dia alcançar o reino da glória e estar ali ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus esteja nos ajudando nesta caminhada e que nós possamos assim a cada dia estar aprendendo mais de Deus, aprendendo a se tornar um homem e uma mulher cristão, um homem e uma mulher que está enquadrado a alcançar este reino, o reino da glória. Porque esta é a vontade de Deus para todos os homens. Sabemos que todos os homens pecaram, e um certo dia foi até comentado que todos estavam destituídos da presença de Deus, estavam afastados do Senhor, mas o Senhor veio para trazer essa aproximação, trazer esse aconchego entre o homem e Deus. Jesus veio para ligar o homem mais uma vez ao nosso Deus. E nesta manhã não é diferente. Ele convida a você, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, se aproxime do nosso Deus,
Haja visto que somente por intermédio do Senhor Jesus nós podemos ter essa aproximação, quando o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, vamos nos buscar em Jesus, vamos aproximar de Jesus, para que nós venhamos a alcançar este reino, e que este reino esteja dentro de nós, e que este reino esteja direcionando as nossas vidas. Portanto, fica aí mais uma palavra de exortação, de incentivo a todos vocês, meus queridos ouvintes, e que Deus continue abençoando em cada momento da sua vida, a sua família e todas as pessoas que o cercam, em o nome do Senhor Jesus.